Olá pessoal, paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje, segunda-feira, mais um momento devocional aqui para a glória de Deus. E não menos importante, já se inscreva aqui no meu canal se você não é inscrito, ativa aí o sininho e compartilha esse devocional e pegue aí o seu caderno, a sua caneta, a sua Bíblia e vem comigo aqui aprender mais um pouquinho aqui da palavra do Senhor em nome de Jesus. E o tema do nosso devocional de hoje é a fonte das tentações. E o texto base se encontra em Tiago, capítulo 1, do versículo 13 ao 18. Tiago, capítulo 1, do 13 ao 18, que diz assim: Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. E aí a exposição do texto vai dizer assim: Não culpe a Deus pela tentação. Ele é absolutamente santo e amoroso para tentar. Deus nos prova como provou a Abraão, mas ele não nos tenta. A prova é para santificar-nos. Então, olha só, Deus não nos coloca à beira do precipício. Deus não nos apresenta o pecado para saber o quão fortes somos. Tiago vai nos dizer que nós somos tentados e atraídos pelas nossas próprias concupiscências. Está lá em Tiago capítulo 1, versículo 14. Fuja da aparência do mal, mas não do processo da provação de Deus para te aprovar, para te santificar. A provação, uma dificuldade que nós passamos, nada mais é para aperfeiçoar o nosso caráter, para saber aquilo que tem no nosso coração, para que o Senhor possa tirar as impurezas, nos santificar, para que sejamos mais parecidos com Ele. Deus não vai nos tentar em um pecado para que provar se nós somos fortes ou não, que nós não somos. Então não subestime o poder também do qual foi dado e outorgado a Satanás, porque foi o próprio Deus que deu. Então não subestime aquilo que é um erro, algo que é um propenso que você vai cair ao pecado. Se você não pode ficar e ver um filme que tem conteúdo sexual, por que você vai ver? Fuja da aparência do mal. A Bíblia vai dizer que se o seu olho está te fazendo pecar, arranque um fora. Corte. É melhor entrar na vida sem um olho do que com os dois pro inferno. Ou assim com a sua mão. Se você sabe que você é propenso ou propensa à fofoca, fuja, corta. Ah, mas eu vou perder amizades. Que perca, mas que você não vá perder aí a sua salvação. Se você é propenso, eu não sei, você já foi liberto da bebida, enfim, eu não sei quantas coisas você pode ter sido liberto. Eu conheço pessoas que foram libertas do homossexualismo. Não procure andar, estar vendo coisas do qual você estava e vivia as coisas do seu passado, do qual Deus te libertou. Não fique tentando, não fique dizendo eu sou forte a tal ponto de não cair mais. Cuidado, a Bíblia vai dizer aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então cuidado, fuja da aparência do mal. Fuja, não fique tentando, porque Deus ele não vai te tentar. Deus não vai colocar à beira do precipício, vai colocar você à prova do seu pecado para ver o quão forte você é, porque você não é e nem eu também não sou. Nós não vamos tentar a Deus dizendo que eu sou forte o suficiente para não cair naquele pecado. Cuidado, porque hoje você só está vendo, amanhã você está pensando. E não só pensar, você está desejando e daqui a pouco você consome. É uma tentação, até o momento que você está pensando, você viu, você imaginou, daqui a pouco desceu para o seu coração, você quer consumir. Então você tem como fugir do pecado, se submetendo a Deus, submetendo à vontade de Deus. E mais pra frente eu vou falar um pouquinho disso. Então Deus não tenta ninguém, mas Deus ele prova, assim como o professor
dentro de uma sala de aula, ele vai dar prova para o aluno para saber se ele está apto para passar para o próximo nível, para a próxima fase, para uma próxima série. Ele vai aplicar essa prova e nessa prova ele fica em silêncio. Quantas provas, quantas lutas você não passa, que está me vendo, até mesmo eu, pra gente passar para o outro nível, e passar pelas provas não é fácil, porque a gente não entende o nosso momento do qual nós estamos passando. Então Deus não tenta ninguém, mas Ele prova os seus filhos para nos santificar, para que a cada dia venhamos nos parecer mais com Ele, mas tentar não. Deus não nos tenta em nada. E olha só a discussão. Quando passamos por dificuldades, somos tentados a questionar o amor e o poder de Deus. Então, Satanás oferece um caminho para escapar das provas. Essa oportunidade é uma tentação. Uma tentação é uma oportunidade de fazer uma coisa boa de maneira errada. Como, por exemplo, passar em uma prova é coisa boa, mas colar na prova para passar é errado. Olha só, o diabo, ele só aparece quando você está com fome. Antes de contar esse breve testemunho bem curtinho, porque eu tenho ele todo aqui no meu canal, eu vou dar um exemplo muito básico que eu já ouvi várias pessoas falando isso e eu falei assim, mas tá errado? Isso é pecado? Ah, mas não importa, eu vou assim mesmo. Quando você vai tirar a habilitação, né? E nós todos aqui sabemos aqui que tem o quebra. Se você não passa, né? E os valores não são baratos, tem o quebra. Então você paga para você poder passar. É como se você estivesse entrando numa linha de corrupção, do qual você está pagando para e na verdade é isso, você paga para um policial, né? Que é ali o examinador que tá ali, nada mais ele é um policial. Então você está pagando, tá fazendo parte de uma corrupção do qual é pecado. O certo é você fazer o quê? Tentar na raça. O certo é você tentar na raça, é treinar e orar. E se não deu, nós temos que entender que existe um tempo certo para todas as coisas. Deus tinha um propósito naquilo para você aprender. Se você foi reprovado, para te amadurecer, alguma coisa Deus ali tinha um propósito e uma permissão. Mas você pagar, você está se corrompendo e isso é pecado. E eu digo aqui, quando eu estava na época de colégio, de escola, não servia ainda o Senhor. E eu colava, todo mundo passava cola, quem estava na minha frente, quem estava atrás, a gente pegava a cola. E aí você depois para pensar, quando eu vim para os caminhos do Senhor, que eu poderia ter aprendido muito mais se eu tivesse deixado de responder uma questão do que eu ter colado. Só que mais pra frente eu aprendi isso. E tinha matérias que eu não era assim tão boa. Eu sempre tive um pouquinho de dificuldade em matemática, química e física. Quem entende matemática entende química e física, e tira de letra. E eu tava na dúvida. E, né, os colegas de escola cutucando, e aí qualquer resposta. E eu fiquei pensando em tudo aquilo que eu tava fazendo no colégio, de passar cola, né, e passar e copiar e colar, escrever na mão. Aquelas coisas que todo professor ele já sabe já. E eu entreguei a minha prova, acho que eu tinha respondido umas 5 questões. Eu sabia que eu ia tirar uma nota muito baixa, mas eu preferi entregar em branco, quase todo em branco, do que eu pegar uma cola. Por que eu ia colar de algo que eu não sei, que eu tinha dificuldade? Então aquilo não ia fazer parte. Então eu entreguei, eu tirei uma nota muito baixa, depois eu consegui recuperar, enfim, com outras coisas que o professor me deu a oportunidade de fazer, mas eu consegui recuperar, mas ainda fiquei com uma nota muito baixa ainda. Então, não colhem, não burle o sistema, Assim, nada mais, nada menos, para que existe um farol? Para te sinalizar, olha, o vermelho tá chegando, você tem que parar, já deu amarelo, já sinalizou. Se você passar, você vai estar afligindo as leis de trânsito. Você tá quebrando algo do qual Deus instituiu e deixou ali. Então, tudo tem uma consequência. Quando você faz as coisas e você não tem noção, Deus te perdoa pelo tempo da ignorância. Mas a pior coisa é você estar
pior coisa, entenda o que eu vou falar, tá? A melhor coisa é você estar nos caminhos do Senhor, mas a pior coisa é você saber do que é certo e você fazer aquilo que é errado. A quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. E eu lembro que quando eu fui tirar a minha habilitação, todo mundo falava, paga o quebra, paga o quebra. Eu falei, gente, eu não vou pagar o quebra. Eu não vou, porque isso não é digno. Isso não é digno do Senhor. Que testemunho eu vou dar do Deus que eu sirvo? Eu vou lá e pagar. É como se eu estivesse falando, eu não tenho capacidade de dirigir. Eu não tenho capacidade de passar. Eu não tenho capacidade de fazer. E outra, muito mais, né? O meu testemunho diante do céu que tá me contemplando, diante das pessoas. E aí, como que eu ia ficar depois? A minha consciência. Então, não. Tudo é no tempo de Deus, tudo é no tempo certo. E não vai ser por tramóia, por trapaça, burlar sistema. Não vou me corromper. Não vou me corromper. Se tem uma das coisas que eu mais peço pro Senhor, é para Ele guardar meu coração, seja no deserto, ou seja no palácio. Ele guardar o meu coração de corrupções, de coisas pequenas e de coisas grandes. Porque quem se corrompe no pouco vai se corromper no muito. Assim, quem se posiciona no pouco também vai se posicionar no muito. Assim como Deus te coloca em coisas pequenas, Ele vai te abençoando, te proporcionando coisas para você avançar. Ele vai ver a tua fidelidade. Se você foi fiel no pouco, Ele vai te colocar sobre o muito. Então tudo há uma consequência. Então é melhor esperar o tempo do Senhor, a hora do Senhor, ou entender que, enfim, ele não era momento, ou Deus permitiu aquilo por algum propósito, do que a gente se corromper por tão pouco. Então nós servos de Deus, nós não precisamos nos corromper por tão pouco. Deus é Deus que faz milagre, muda cenários, estratégia, muda a natureza, muda percurso só para abençoar um servo dele quando ele é fiel. E o testemunho que eu falei que já tem aqui foi quando eu recebi uma oportunidade para participar de um dos realities mais famosos, tá? Eu recebi. E assim, não era pouco dinheiro, era muito dinheiro. E na época nós estávamos passando por uma crise ferrenha, mas assim, acirrada mesmo. Uma crise financeira muito, muito grande mesmo. E eu recebi essa proposta. E na hora, assim, eu me encantei, né? Porque foi assim, na hora eu já pensei, nossa, todos os problemas e pelo menos a crise financeira vai passar, porque tudo vai ser pago. E aí eu fiquei pensando, eu falei, mas o que eu vou fazer num reality desse? Não tem nada a ver, isso não condiz comigo, com a minha personalidade. Primeiro, porque eu não gosto, eu nunca vi. Falei, e aí, como que eu vou fazer? E aí eles entraram em contato comigo, fizeram algumas entrevistas, eles falaram, a gente viu que você é cristã, né? E aí aquilo ali, ó, cada momento que aquele homem, ele falava comigo que você é cristã, é como se o Espírito Santo falasse assim pra mim, isso não é pra você. Você não precisa sentar em mesas do diabo, mendigar. Você não precisa barganhar. Eu sou o teu provedor. Deixa que eu vou prover para você. Você não precisa se humilhar a esse ponto. Você não precisa disso. E aí eles ficaram aguardando a minha resposta. E aí eu não dei. E aí eles falaram, nós vamos te dar tudo. Tudo, desde roupa, enfim, tudo que vocês possam imaginar, tudo. Passagem aérea, roupas e isso, aquilo, dinheiro depositado na sua conta, você vem, participa, vamos tirar umas fotos, assim, várias coisas. E aí eles começaram a aumentar o nível de propostas daquilo que eu tinha que fazer sobre as fotos, e aí eu falei, não. Eu não vou me corromper, eu não vou aceitar o prato que o diabo tá me oferecendo. Nós vamos passar por esse perrengue? Vamos passar, porque tudo é uma fase, nós vamos passar. E eu sei que Deus é poderoso para mudar, se Ele quiser mudar de hoje para amanhã, Ele muda. Se Ele não quiser também, Ele não muda. Mas eu não vou me corromper a um nível desse. E lembra, é a oração que eu sempre fiz, Senhor, guarda o meu coração, seja nos desertos ou seja nos palácios. Mas não me deixe me corromper, não me deixe sair fora da tua presença, guarda o meu coração. Que nada seja ilusório, encantador aos meus olhos. Quando eu estiver com fome, quando eu não tiver recurso nenhum e quando o Senhor me exaltar e me colocar lá em cima, que eu não me perca, os meus olhos não venham se desviar daquilo que o Senhor tem para mim, que meus olhos não venham abraçar a proposta.
a proposta do inferno. Eu preciso continuar a me manter firme no meu propósito. Ainda que eu não entenda as renúncias, ainda que eu não entenda aquilo que muitas das vezes o Senhor ele me pede para fazer. E eu somente obedeço. Eu não entendo, mas lá na frente eu vou entender. Então isso é muito sério, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque a proposta, ela te sacia momentaneamente. Momentaneamente. Depois você se arrepende, depois você vai ver as coisas que você tá fazendo. E aí é tarde demais, muitas vezes. É tarde demais. Então, não abrace a proposta. Mas agarre o propósito e viva sobre o propósito. Porque quando você vive o propósito, você é sustentado e mantido pelo dono do propósito do qual te chamou, que é Jesus. E olha o objetivo. Uma pessoa madura é paciente nas provas, lutas da vida. Uma pessoa imatura transforma provas em tentações e, consequentemente, peca. Que entendamos o real sentido do evangelho para sairmos vitoriosos. Foi esse exemplo que eu dei. Você está passando por uma luta, uma provação, e chega uma oportunidade dessa? E aí você aceita ou você recusa? E nessa que você aceita, você peca contra o Senhor. Porque aí, querendo ou não, você vai se corrompendo. Então, uma pessoa em sã consciência nunca vai pular os processos de Deus na vida dela. Mas uma pessoa apressada, ela pula do processo para a tentação. Presta atenção. Ela pula do processo para a tentação. Então, deita na cama do pecado para suprir uma necessidade momentânea. Então, qual é a sua necessidade hoje? Eu não sei. Deus sabe qual é a minha necessidade, porque todos os dias eu apresento diante dele. Você precisa declarar, verbalizar as suas necessidades. E Deus, ele fala que ele é riquíssimo em misericórdia. E ele vai te abençoar. Ele vai prover tudo aquilo que você precisa. Coloque, declare as suas petições diante do Senhor, declare as suas necessidades diante dele e ele vai te suprir infinitamente mais. Ele vai suprir, ele vai prover. E para quem me acompanha aqui sabe das coisas que Deus tem provido, das coisas que Deus tem feito, mas no tempo dele, não é no meu tempo. Às vezes chega rápido, às vezes que eu acho que não chega rápido, porque não era o momento para chegar, não era aquele momento para eu ser suprida, mas ele sempre chega na hora e no momento certo para nos suprir. Ele jamais nos deixa desamparado, mas a nossa pressa faz a gente pular o processo e cair na cama da tentação, faz a gente se lambuzar, perder o propósito, tirar os olhos de Jesus. E aí a gente já tá à beira do precipício já. E aí é só um passo a mais e aí tudo acabado. Tá do jeito que o diabo queria. Até mesmo porque quando o diabo ele vai oferecer as propostas para Jesus, ele vai declarar a palavra. Então você quer tampar a boca do diabo, declare a palavra. Lembre a ele qual é o destino final dele. Declare a palavra. Com autoridade, feche as suas brechas. Feche as suas brechas e declare com autoridade a palavra. Você precisa conhecer a palavra. Porque quando você conhece o Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele nos lembraria de tudo aquilo que nós temos ouvido e visto. Se você não vê e se você não ouvir, óbvio que você está propenso ao precipício, à beira já da morte. Mas quando você ouve e quando você lê, a proporção de você pecar é menos. É bem menos do que quando você não conhece, quando você não lê. Errar, todo mundo vai errar, todo mundo vai pecar. A Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado já está pecando, porque é mentiroso. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter erros, nós vamos pecar, até que Jesus nos busque. Só que a cada dia nós precisamos fazer o quê? Chegar à idade do varão perfeito. E nós vamos buscar isso em santidade, em obedecer ao Senhor, ainda que não seja fácil obedecê-lo. Mas nós vamos nos esforçar. Como eu sempre digo, no básico, nós não vamos falhar. Nós vamos permanecer firmes e firmados em Deus para não pecar no básico. Cumpra o básico, porque gradativamente você vai cumprindo e obedecendo
as demais leis, os mandamentos do Senhor, para que a cada dia você tenha tanto temor do Senhor, que a cada dia você vai se parecendo mais com Ele, e quando chegar uma proposta do inferno, você vai falar, não, eu não preciso disso. Ah, mas o diabo vai debochar da minha cara. Deixa ele debochar da sua cara. Porque aquele que te chamou, ele te responsabiliza para te suprir em todas as coisas. E quando ele te lembrar de algo, lembra ele do futuro dele. Qual será o futuro dele? Olha o contexto que diz. A aprovação visa nosso fortalecimento. A tentação, a nossa queda. Vou ler de novo. A aprovação visa o nosso fortalecimento. A tentação, a nossa queda. Tiago vê o pecado não apenas como um ato, mas como um processo em 4 estágios. O primeiro estágio é o desejo ou a cobiça. A palavra que Tiago usou para desejo é epitimia. Não necessariamente tem o sentido de desejo mau e impuro. Podemos transformar um desejo legítimo em um desejo pecaminoso. A cobiça é a tentativa de satisfazer um desejo fora da vontade de Deus. Comer é normal. A glutonaria é pecado e é algo que a gente muitas das vezes não vê falando nos ministérios, né? A glutonaria é aquela pessoa que come desesperadamente. Isso é pecado, é gula, é pecado. Então, se chama aí glutonaria. Lá em Gálatas vai dizer isso. Glutonaria. Os glutões não herdarão o reino dos céus. Olha só. Comer é normal. A glutonaria é pecado. Dormir é normal. Preguiça é pecado. Sexo no casamento é normal. Isso faz parte da bênção do Senhor para o casamento. Sexo fora do casamento é pecado. É adultério e fornicação. Essa bênção, os solteiros, os noivos não podem provar essa bênção. Essa bênção, ela só está destinada ao casamento. Quando você se casa, aí sim, diante ali do altar, aí sim, aos casados é essa bênção. Solteiros, noivos, essa bênção não é para você. A bênção que você tem é conhecer quem é a pessoa, para você não cair numa cilada e ser aí um encalhado, porque solteiro e noivos não é encalhado. Eu não sei, é uma galera aí dizendo aí que solteiro é encalhado. Solteiro não é encalhado. Ele não casou errado, ele não tá com ninguém. Ele não fez uma aliança diante do altar. Encalhada é a pessoa que casou errado. Deus deu sinais, mas mesmo assim ela insistiu e casou segundo as concupiscências do coração dela, sobre os desejos dela. A pessoa que casa errada não tem como se divorciar, vai ter que, até que a morte o separe. Essa pessoa que escolheu errado, escolheu mal, essa pessoa está encalhada. O solteiro, aquele que está noivo, que ainda não é casado, esse não está encalhado. Esse está caminhando para um casamento, então ele não está encalhado. O solteiro, ele está esperando e aguardando em Deus. Mas o casado que casou errado, esse sim é encalhado. Os desejos devem estar sob o controle e não no controle. O segundo estágio é o engano. Tiago usa duas figuras para ilustrar o engano da tentação. A figura do caçador que usa uma armadilha atrai. E a figura do pescador que usa um anzol como isca seduz. Precisamos identificar a isca e a arapuca do diabo para não cairmos na rede do seu engano. O terceiro estágio é o nascimento do bebê chamado pecado. Tiago muda a figura da armadilha e do anzol para a figura do nascimento de um bebê maldito chamado pecado. Esse pecado é gerado quando damos corda às tentações. Em outras palavras, quando você fica flertando com o pecado, achando que você pode, achando que você é o super-homem ou a super-mulher. Eu não vou cair. Fica flertando com o pecado, que daqui a pouco você está deitado na cama do pecado. Damos corda às tentações da cobiça e andamos no limite do erro. Você anda na corda bamba. O quarto estágio é a morte. A cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte.
Vemos aqui a genealogia do pecado. A cobiça é a mãe do pecado e a avó da morte. Olha que forte isso, eu vou ler de novo. A cobiça é a mãe do pecado e a avó da morte. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Não é pecado ser tentado, mas ceder à tentação. E ceder à tentação é gerar o pecado. Lutero costumava dizer: você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Então você não pode impedir que as tentações vão chegar até você. Elas vão chegar e chega para todo mundo, para quem é pastor, para quem é apóstolo, missionário, evangelista, diácono, presbítero, ovelha. Vai chegar, a tentação vai chegar para todo mundo. A proposta vai chegar para todo mundo. Mas é você que vai abrir a porta para essa proposta. É você que abre ou você que não abre essa porta. E aí você abre a porta para a proposta ou você deixa do jeito que tá, você não abre a porta. Eva ouviu a serpente. Ela conversou com a serpente. Mas a conversa foi ficando tão... Ela foi ficando tão seduzida que ela já deveria ter cortado aquela conversa. Ela já deveria ter cortado aquela conversa. Por isso que nós sempre precisamos tomar muito cuidado. A mulher, ela cai pelo ouvir. O homem, ele cai pelo ver. O homem, ele tem que ver. Ele vê, então ele cai. E a mulher é pela lábia. Então, mulheres, tomem muito cuidado com aquilo que vocês estão ouvindo. E homens, cuidado com aquilo que vocês estão vendo. Porque nem tudo que reluz é ouro. Então, cuidado. Tem muito lobo, muita ovelha. Que é pele de ovelha, na verdade, e é um lobo. Então, cuidado, porque hoje em dia o diabo ele não vem com tridente, rabo vermelho, com chifre, não. Hoje em dia ele se apresenta: prazer, eu sou adultério. Prazer, eu sou a pornografia. Prazer, eu sou o aborto. Prazer, eu sou aquilo que vai satisfazer o seu momento, a fornicação, a masturbação. Prazer, eu sou aqui, ó, a solução dos teus problemas aqui, ó. Aceita esse dinheiro aqui. Prazer. Eu sou aquele que pode te colocar em cadeiras. Passa a perna em um, passa a perna em outro. Fala que você é isso e aquilo. Ó a sua oratória. Prazer, eu sou engano. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Por isso que a gente precisa estar em constante oração, em jejum e oração. Nós precisamos estar sensíveis os nossos ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo. Se ele falar não, é não. Não vá, não vá. Não aceita, não aceite. Mas não se permita cair no engano. Não se permita ser enganado, tá? Então, ainda continuando aqui no contexto. Quando você flerta com o pecado, você anda em uma corda bamba. A qualquer momento, você vai contemplar a sua própria queda, a sua própria morte. Não brinque com o pecado para testar os seus limites, para saber quão forte você é, que você não é forte. Então não teste os seus limites, não se coloque à prova. E a maior prova disso nós vemos: um homem é segundo chamado coração de Deus. Davi era para estar no campo de batalha, não era tempo para Davi estar descansando, mas ele escolhe o descanso, fica no palácio, vê a Betseba tomando banho, ele deseja, ele olhou, ele contemplou, ele desejou, ele olhou, ele pensou e desejou no coração dele. E aí nós sabemos todas as consequências. Ele pede para chamar Betseba. E ela, se fosse outra, ela ia falar: não vou porque eu sou casada. Mas é um rei que está me chamando, eu preciso ir lá. E creio eu que também ela já estava encantada de ver o rei, de ver o Davi. Ela queria também ter essa oportunidade. Sem pensar, ambos não pensaram nas consequências. Eles consomem o ato ali do adultério. O adultério, o pecado ele cheira, o pecado ele grita e o pecado ia nascer, que seria um bebê. E aí ele vai tramar, quando ele sabe, ele descobre que Betseba está grávida. E aí mais uma coisa, ele vai tramar a morte
de Urias, colocando ele à frente como escudo humano. Então, se a gente for parar para analisar, foram 5 pecados em um, do qual Davi não era para estar na sacada da casa dele. Era para ele estar no campo de batalha. Em outras palavras, é para você estar na oração. É para você estar em jejum, em propósito, lendo a palavra, vigiando o seu olhar, vigiando os seus ouvidos, vigiando as suas palavras, vigiando as suas atitudes. Como eu falei, quando nós estivermos aqui, nós vamos ter erros e falhas. E todos nós somos, ninguém é perfeito. Perfeito é somente Jesus Cristo, que habita em nós, mas nós, sem Ele, nós somos meros mortais, nós somos maus, nós somos ruins sem a presença de Jesus. O que nos faz um pouco melhor é por causa da presença dele em nós, a misericórdia, a graça dele sobre nossas vidas. Então, todos os dias nós precisamos estar constante vigilância. Todos os dias nós erramos, todos os dias nós pecamos e todos os dias nós temos que pedir perdão para o Senhor. Temos que pedir perdão para Ele, reconhecer que nós erramos, reconhecer que nós temos que ser pessoas melhores, pessoas mais maduras, deixarmos de ser tão imaturos. Precisamos melhorar. Não para que as pessoas possam ver, mas melhorar como servos, como pessoas, como filhos diante do Senhor. Então, cuidado, não flerte com o pecado, não ache que você é forte, ou você é a Mulher Maravilha, ou o super-homem que nunca vai cair. Cuidado, porque é assim que começa. Hoje é um pouquinho, hoje você pega aqui um pouquinho, amanhã mais um pouco, e você vai abrindo brechas, rupturas, daqui a pouco aí tá uma cratera. E daqui a pouco você já se perdeu em si mesmo, você perdeu a sua identidade, você nem sabe mais quem é você. Daqui a pouco você perdeu o brilho do Espírito Santo sobre o seu rosto, sobre os seus olhos, sobre a sua vida. Daqui a pouco você tá parecendo com o diabo. E é isso. E aí, com quem você quer ser parecido, com Jesus ou com o diabo? E a conclusão vai dizer assim: Tiago usou o nascimento para falar do pecado e da morte, mas ele também usou o nascimento para falar da nova vida, que é divina. Não depende de nossa participação. João capítulo 3, versículo 6. O novo nascimento é a obra de Deus operado por meio da palavra de Deus e do Espírito Santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, para o mais alto tipo de vida. Não somos mais escravos do pecado e destinados à morte. A nossa nova natureza pode vencer todo tipo de tentações e pecados por meio de Cristo em nós. E olha só, Tiago capítulo 4, versículo 7, que é algo que eu digo até que muitos líderes pecam por não completar esse versículo todo e só fala: fuja do diabo. Fuja dele. Mas como que você vai fugir sem submeter à presença do Senhor? Então, capítulo 7, Tiago capítulo 7, versículo 7. Tiago capítulo 4, versículo 7 vai dizer assim, ó. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E o que a gente sempre ouve é: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Você vai lutar contra o diabo? Você tem força para vencer ele? Sem a presença de Jesus? Você vai vencer? Não, ele que vai te vencer, né? Ele que vai te dobrar, que vai te enganar. E como eu sempre falo aqui, ele faz o convite, já tem um barco preparado para você, te leva para a cama, te cobre. Quando você tá bem ali, ó, acomodado no pecado, ele puxa a coberta para poder te envergonhar. Então, em outras versões vai dizer: a minha tá sujeitar-vos, mas em outras vai dizer: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você se submete ao Senhor, Senhor, ó a tentação que apareceu para mim, Senhor. Senhor, eu sou fraca, eu não posso. Senhor, me ajuda, guarda o meu coração, guarda os meus olhos. Senhor, guarda os meus passos para não pecar contra o Senhor. Guarda a minha vida para eu não pecar contra ti, Senhor. Me ajuda nisso porque eu mesma sou fraca, eu não posso. Não, mas as pessoas não oram, não pedem, não apresentam nem isso a Deus. Não, acha, eu posso, eu vou vencer. Cuidado. Cuidado, porque isso também é início de uma soberba e de um orgulho. E quem é soberbo e quem orgulha é o diabo. Então não se ache a Mulher Maravilha e o homem esplendoroso que não pode cair num pecado. Cuidado.
Como eu falei, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você por estar aqui. Muito pelo contrário, eu também preciso vigiar. Eu sempre falo, o dom não salva quem prega, mas salva quem ouve, porque a palavra foi liberada. Se eu não vigiar, eu também caio e peco e feio. Então eu tô aqui do outro lado, preciso vigiar. Você que tá aí me ouvindo também precisa vigiar. Cuidado, porque todo mundo tá propenso ao erro e ao pecado e às falhas. Ninguém é isento. O diabo só foge de você quando você se coloca debaixo da autoridade de Deus e obedece a Deus. Aí sim, ele fugirá de vós. Só que não pense que o diabo não vai vir com outra proposta, com outra tentação. Ele vai vir. Por isso que precisamos estar muito vigilantes com aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, aquilo que falamos. Tomar muito cuidado, porque cada palavra lançada, quem é que pega suas palavras? Quem é que pega o seu olhar? Quem é que pega suas atitudes? É o céu ou é o inferno? E ali é uma legalidade, já que você abre para ter uma atuação ou maligna ou eterna do céu. Então, venhamos vigiar em tudo para que o nosso coração não seja corrompido e nem enganado. E nós não vamos nos permitir ser enganados. Precisamos estar em constante vigilância, oração, jejum e Bíblia. Sempre falo aqui, o seu job está em dia? Jejum, oração e Bíblia? Tá em ordem? Se não tá, é bom começar a colocar em prática. Estamos aí no comecinho do ano, comece a colocar em prática, em nome de Jesus. E a aplicação do nosso estudo para a gente terminar e encerrar. Para vencer, considere a bondade de Deus. Ela é o grande escudo contra a tentação do diabo. Quando sabemos que Deus é bom, não precisamos cair nas armadilhas do diabo para suprir nossas necessidades. Foi o que eu contei aqui. Se eu sei que o Senhor ele é supridor, para que eu ia aceitar uma proposta, do inferno? Para que eu ia aceitar uma proposta do inferno? Ah, Laís, mas você ouviu, você conversou? Sim, gente, eu conversei, eu ouvi, assim como talvez qualquer pessoa talvez faria, ou qualquer pessoa talvez fala, não, eu não faria isso, glória a Deus pela sua vida, se você não faria isso, glória a Deus, mas eu ouvi. E isso foi uma experiência minha, particular minha. Ah, se você não ouviria, glória a Deus pela sua vida. Mas eu ouvi. Eu fui saber como que era. Não é. Assim como tem propostas de emprego. Ah, mas a proposta de emprego não tem nada a ver. Não, gente, tem sim. Um emprego que vai tirar da presença do Senhor, que você não vai ter tempo pra nada mais pra estar na casa do Senhor. Não é pra você estar nesse emprego. Ah, mas eu preciso trabalhar. Sim, nós precisamos trabalhar. Deus sabe da nossa necessidade? Sabe. Assim como você precisa, eu também preciso trabalhar. Deus sabe. Só que algo que vai nos tirar da presença de Deus. Ah, Laís, mas o meu, eu tenho toda a facilidade de ir para a casa do Senhor. Só que lá dentro tem alguma coisa que tá te corrompendo. Lá dentro tem algo que tá te corrompendo. E você permanece. A bênção de Deus não acrescenta dores. Se tá te acrescentando dores, tá te afastando da presença do Senhor, e isso em tudo, trabalho, relacionamento, amizades, ministério, em tudo. Se tá te acrescentando dor, é que o Senhor já não está mais ali, o tempo acabou, então sai. Sai, desfaça com alianças, saia de grupos de amizade, de WhatsApp, saia. A bênção do Senhor não acrescenta dores. Se tá te acrescentando dores, fuja. Saia, porque daqui a pouco a sua fé está minando, daqui a pouco você está frio, daqui a pouco você se perdeu em si mesmo. Então, fuja. A bênção de Deus não acrescenta dores. Se está te acrescentando, fuja e sai. É melhor você ter paz com pouco ou com nada, saber que Deus ele vai te providenciar, do que você estar abastado e fora da presença do Senhor. E está desagradando o Senhor porque você mesmo se corrompeu. Então, olha só, você não precisa se assentar à mesa de Satanás para satisfazer a sua vontade comendo migalhas, porque é isso que o diabo, aparentemente, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Só que conforme você vai se aprofundando, você vai vendo que você está pagando para comer migalhas, para comer na mão de Satanás. E ainda você senta ainda do lado dele. Então, cuidado. Deixa com que o Senhor, ele venha satisfazer
as suas carências, os seus desejos, que Ele venha te suprir em tudo, que no lugar da carência, o Senhor te supra. Em tudo aquilo que você precisar, o Senhor, Ele vai te suprir em tudo. Deus não é um Deus somente para prover na sua vida financeira, porque isso seria muito pouco. Mas Deus é Deus e eu tenho provado isso a cada dia do cuidado, da provisão, de cuidados assim de coisas pequenas e coisas grandes. Eu tenho provado do cuidado, da fidelidade, da providência do Senhor em todas as áreas da minha vida. Eu sei que quando a gente passa por algo, a gente não vê muito, né, o Senhor atuando, a gente não vê. Mas depois dos livramentos, a gente começa a olhar e ver quanto o Senhor tem nos guardado, o quanto Ele tem zelado e preservado a nossa vida para vivermos o propósito, para vivermos aquilo que Ele tem para nossas vidas. E quando tanto você quanto eu chegar o tempo de ver a promessa, nós vamos ver e contemplar o quanto valeu a pena esperar para obter o melhor, para se ter o melhor. Então a gente vai ver que nosso tempo, as renúncias, o obedecer, não foi em vão. Não ter aceitado uma proposta, um convite, não foi em vão. Mas aquilo só gerou frutos lá na frente, do qual o Senhor nos deu muito mais. Muito mais. Então guarde o seu coração, seus olhos, seus ouvidos, a sua boca, até as suas mãos, os seus dedos, porque hoje em dia a gente tem que tomar mais cuidado é com o WhatsApp, um Instagram, enfim, um Facebook. Eu não tenho, porque o Senhor me pediu isso no começo da minha conversão, eu entreguei. E foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. E quando eu preciso sair um pouco das redes sociais, eu saio, dou uma sumida. E que a gente, como eu falo, tem um louvor, né? Que você perca tudo, que não perca a presença. Porque a presença é o que mais importa para nossas vidas. É o que mais importa. Seja no pouco ou no muito, o Senhor sempre se fará presente. E como eu sempre falei aqui, com porta aberta e porta fechada, Deus é Deus para nos suprir em todas as coisas. No pouco e no muito, Ele é supridor em tudo. Em tudo. Em tudo. E aqui, o Senhor me abençoou com um jantar. Com um jantar. Deus usa pessoas para nos abençoar, sim. E Deus me abençoou com um jantar. Eu nem esperava, eu não fui, nem pedi nada para o Senhor que eu queria ir jantar fora, não. Mas eu sempre falei que eu queria sair um pouquinho. Mas o Senhor veio e me abençoou com um jantar. Então, Deus é Deus que nos abençoa e nos proporciona momentos para nos surpreender nos mínimos detalhes. Por isso que eu falei, você somente esperar por uma bênção, por uma providência financeira, é muito pouco. Espere em tudo. Não limite o poder de Deus para te surpreender e para prover aquilo que você precisa. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe como alegrar o teu coração, porque Ele é teu Pai. E Ele me alegrou tanto. Foi um tempo de regozijo, foi um tempo de qualidade, foi um tempo tão bom, tão prazeroso que eu vivi, que o Senhor me proporcionou. Assim como Ele tem me proporcionado tantas outras coisas. E mais pra frente eu até posso compartilhar aqui com vocês. Mas Ele é Deus. Ele é Deus que presenteia, Ele é Deus que faz. Então, pra que vamos querer migalhas? Eu sei que no momento da necessidade, às vezes a gente até pensa. Mas vamos esperar naquele que proveu todas as coisas e proveu a nossa salvação na cruz do Calvário. Proveu o nosso perdão, a nossa libertação na cruz do Calvário. Ele é Jesus. Ele não brinca quando Ele promete, Ele não brinca. Mas Ele faz tudo aquilo que Ele promete. E a aplicação diária das perguntas diz assim, a primeira. Você consegue perceber os gatilhos da tentação quando está passando por situações difíceis? Identificou, corre aos pés da cruz. Corre aos pés da cruz. Corre para a cruz. Segunda, tem se dedicado mais às orações e à vigilância nos momentos de provações? Terceiro, tem se fortalecido em Deus para que em Jesus o novo homem vença a tentação? Quarta pergunta, consegue entender que não há desculpas para pecar? Ai, eu pequei. Ai, porque eu estava fraco. Estava fraco. Mas para você ter caído no pecado,
Quantos gatilhos, quantas brechas você deu para chegar a esse nível? Quantas brechas você deu para poder chegar a esse nível de cair e pecar? Nós falamos aqui sobre isso. E a quinta pergunta: tem desfrutado da bondade e graça de Deus em todos os momentos da sua vida, principalmente nas provações? E é uma das coisas que a gente mais vê a mão de Deus estendida. É nos momentos de provações, nos momentos de dificuldade. É onde a gente mais vê a presença dele, tão pertinho ali, Deus falando. A gente fica até mais sensível ao ouvir a voz do Senhor. A gente fica mais... Não é uma comoção, mas a gente está mais quebrantado para ouvir a voz do Senhor. E em tudo, seja nos mínimos detalhes, seja uma caneta ganhada. Eu, pelo menos, sou assim, que seja uma bala. Eu vejo a fidelidade dele, vejo como ele tem cuidado. E mais uma vez eu falo, com porta aberta, porta fechada, ele é Deus que supre em tudo, em tudo. Eu jamais esperava ter ido nesse jantar, mas Deus me abençoou. Ele me abençoou, ele alegrou meu coração. Foi um tempo tão precioso que eu vivi, contemplei e pude viver. Ainda que na minha dieta, fazendo uma dieta médica, eu tenho que fazer, eu contemplei o milagre dele, ele cuidando de mim, ele suprindo, cuidando de mim nos mínimos detalhes. Então não é o seu dinheiro, o seu poder, o seu status que encanta Deus. Ele não precisa de nada disso. Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. Mas saber que aquilo que você tem, para Deus não é nada. Quando você reconhece que tudo vem dele, do alto céu, o Senhor, eu acho que ele olha e fala: meu filho reconheceu que tudo que ele tem não é nada se eu não der para ele. E eu sim que posso fazer na vida dele. Então, fique aqui com esse devocional, que o Espírito Santo te abençoe grandemente, que você possa aí compartilhar com demais vidas, para que vidas possam ser abençoadas e alcançadas no nome de Jesus. Que você possa contemplar da fidelidade, do cuidado de Deus e fugir das tentações, das fontes, para que ela não vire um oceano do qual você se perca e possa até perder aí a sua salvação, porque breve o Senhor voltará. Para muitos, ele está voltando. Então nós não sabemos quando será o nosso último dia, mas nós sabemos que a trombeta vai tocar, Jesus vai nos chamar, mas que o nosso coração esteja bem enraizado em Jesus, bem grudado nele, para que a gente não se perca, amém? Então, é isso, pessoal. Fiquem na paz do Senhor, que o Senhor abençoe a semana de vocês. Cuidado, vigiem, não flerte com o pecado, não se ache que você pode aí, super-homem ou super-mulher, que pode todas as coisas, porque não pode. Vigiem e tomem cuidado, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós quando você se submete a Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz no nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada na presença de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Deus te abençoe.